Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, estamos de volta com o programa Glória ao Justo. O programa Glória ao Justo, programa da Escola Bíblica Teológica União e Crescimento, Unicres, ano 20, edição 989, o tema A Firmeza da Fé. O texto bíblico, livro de Salmos, capítulo 27, versículos de 1 a 6. Nós temos o privilégio, nós temos o benefício de acreditar e temos a necessidade de buscar a palavra do Senhor. Buscar na palavra do Senhor o lenitivo para nossas vidas, a fortaleza para nossas vidas. Nós precisamos nos fortalecer. Urge, meus amados irmãos, é urgente. A Igreja do Senhor necessita de uma melhora, necessita de um encorajamento, necessita de um avivamento. Não é uma reforma como alguém advoga, uma reforma dentro da reforma. A reforma teve sua história, seu lugar na história. Nós não precisamos de reformar. Eu não preciso de adendo para o Evangelho. Ninguém precisa de um adendo, de uma emenda, de um acréscimo. Quem faz isto faz por imperícia, por maldade, por corrupção, por estupidez. O Evangelho é pleno, é completo. O que está incompleto é a nossa absorção. Nós não estamos absorvendo como deveríamos, não estamos aplicando como deveríamos, não estamos vivendo como deveríamos e não estamos firmes como deveríamos. Se nós estivéssemos firmes como deveríamos estar firmes, nós não estávamos temendo. Eu não estava assustado, apavorado com os rumos do Brasil, um país que cada dia piora. A Igreja do Brasil esfacelada. Vem aqui, os orientais chegam aqui, vê a Igreja do Brasil, eles saem horrorizados com a Igreja do Brasil, porque é igreja demais, é ministro demais, é gente demais, movimento demais e nada mais. Divisões, corrupções, todo tipo de fraude, e nós precisamos e podemos, meus amados irmãos, fazer muito mais. Nós podemos fazer muito mais. A Igreja de Jesus Cristo, ela tem muito mais. Ela tem autoridade do céu, ela tem o poder do Espírito Santo, ela tem a arma mais poderosa que existe em suas mãos, que é a verdade, a palavra de Deus. Então, a nossa leitura, livro de Salmos, capítulo 27, versículos de 1 a 6. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, se chegaram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão. No oculto do seu tabernáculo me esconderá e me porá sobre uma rocha. Também agora a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim. Por isso, oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Bendito Deus, Pai bondoso, Pai santo, Senhor da glória, lemos a tua palavra, te louvamos, meu Senhor, porque tu tens maravilhosamente, bondosamente nos alcançado, nos assistido e nos deste, Senhor, a palavra santa, a palavra da orientação, a bússola da salvação. Senhor querido, obrigado pela tua igreja, obrigado pelos nossos irmãos,
obrigado pelos nossos ouvintes, pelos nossos amigos, pelos nossos internautas. Querido Senhor, Deus Todo-Poderoso, ouve a nossa oração. Nós oramos, nós agradecemos em o santo nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, o nosso tema é a firmeza da fé. E nós vivemos uma época de muita religiosidade. O Brasil é um país muito religioso. A fama ou a colocação como a maior nação católica do mundo não é o povo mais católico do mundo. O povo mais católico do mundo talvez seja o português. Talvez o povo mais católico do mundo sejam os portugueses. Os italianos não são, com certeza. Os espanhóis, talvez, mas é bem provável que o povo mais católico do mundo seja os portugueses. Mas é uma nação pequenina, uma nação hoje com cerca de 17, 18 milhões de habitantes, não sei. Agora, o Brasil é uma nação com mais de 200 milhões de habitantes, mais de 50% ainda é vinculado ao catolicismo nas suas muitas correntes. O catolicismo foi se esfacelando também a partir dos anos 60, com as comunidades de base, depois as comunidades carismáticas, e foi esfacelando. É tanto que aqueles padres antigos, como os que eu conheci, e tinha um na minha família, e outros, aqueles não têm mais praticamente valor nenhum. Mas, mesmo assim, a maior nação católica do mundo. Mas, quando o santo não resolve, eles caem na macumba. Quando o santo e a macumba não resolvem, eles caem no candomblé. Quando o santo, a macumba e o candomblé não resolvem, eles correm para a mesa branca do espiritismo. Ou seja, eles não têm firmeza, nem como idólatra. Eles não têm firmeza. E os evangélicos estão no mesmo caminho, porque evangélicos não significa salvos, evangélicos não significa crentes, evangélicos não significa limpos, evangélicos, na verdade, hoje é um partidarismo espiritual religioso. Mas o que nós aprendemos, meus amados irmãos, com este tema é que é necessário estar firme na fé. O salmista, ele não era evangélico, o salmista também não era católico. O salmista, ele era um adorador fiel do Senhor, e como todo adorador fiel, pode ter problemas vários, 1000 problemas no seu caminho, 1000 problemas na sua família, 1000 problemas na sua existência. Os problemas existenciais, eles andam juntamente conosco. Mas o salmista, ele dizia, e neste salmo a gente aprende, o Senhor é a minha luz. Eu não temo as trevas. O Senhor é a minha luz. Eu estou seguro, estou certo. A quem eu temerei? O Senhor é a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a minha luz. O Senhor é a força da minha vida. O Senhor é a minha vitalidade. O Senhor é quem me mantém de pé. Quem é que vai me derrubar? De quem me recearei? Se o Senhor está comigo, se é o Senhor a minha luz, a minha salvação, a força da minha vida, se é o Senhor, a quem temerei? Quando os perversos, aqueles que fazem o mal, são malvados, são perversos, eles são meus adversários, se tornaram meus inimigos, e eles se levantam contra mim, como eles se levantaram contra Deus, contra os profetas, contra todos os servos de Deus. Eles se levantam para devorar. Aqui, na expressão do versículo 2, é comerem as minhas carnes. Eles, como animais carnívoros que devoram a sua presa, eles querem destruir a minha vida. Mas, quando eles se levantaram, tropeçaram e caíram. Na verdade, pelo fato do Senhor ser a minha luz,
pelo fato de eu não estar temendo, tateando, andando nas trevas, pelo fato de eu ter o Senhor como uma fortaleza, como a minha vitalidade, é Ele quem sustenta a minha vida. Ainda que um exército se levantasse contra mim, ainda que um exército me cercasse, o meu coração estaria confiado, confiante. Eu não temeria. Ainda que a guerra fosse declarada contra mim, nele, no Senhor, confiaria. O Senhor é a minha luz. O Senhor é a minha salvação, o Senhor é a força da minha vida, toda a minha vitalidade, a minha confiança, a minha força, a minha vitória está assegurada pelo meu Senhor. Então, a quem temerei? No versículo 4, meus amados, este homem diz: eu pedi ao Senhor uma coisa, e ele me concedeu. Esta coisa eu estou mantendo. Meus amados, há um grande aprendizado aqui, há um grande ensinamento nesta mensagem. Uma coisa eu pedi ao Senhor, e como eu pedi, eu me interessei, eu busquei, eu estou atento a esta coisa que eu pedi, a este pedido. É para estar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, é para fazer morada. Eu quero é morar com Deus. Eu quero morar, eu quero estar na morada de Deus. Eu quero estar todos os dias. Eu me aflijo muito. Na congregação que eu passei 16 anos, eu tive a felicidade de praticamente fundar ali. Tinha um trabalho recém-inaugurado, estava com 17, 18 meses, que um amado irmão tinha assumido aquela igreja, e eu louvo a Deus pela vida do meu irmão Francisco Silva Araújo, louvo a Deus pelo meu irmão, pela irmã Elisete, pela família, o meu filhão, o Wilton Araújo, louvo a Deus pelos meus filhos do Senhor. Naquela congregação, praticamente eu me orgulhava de ter uma equipe extraordinária. Tive problemas vários, e é natural, lidar com pessoas, administrar, é natural. Mas eu tive uma equipe extraordinária de homens e mulheres. Só para ter ideia, muitos conhecem isto, eu saía daqui, eu ia para 25 de março, lá no centro de Fortaleza, com 12 crianças e 4 adultos, para apresentar um programa na emissora Dragão do Mar, o programa A Voz da Igreja. Isto nós fazíamos toda sexta-feira. Meus queridos irmãos, era um trabalho extraordinário que nós fazíamos. Eu tinha equipe, eu tinha gente para fazer. E eu louvo a Deus, porque eu via aquelas pessoas em cada culto. Eu via aquelas pessoas, eles estavam comigo em cada culto. Eu sabia que eu ia ver meu irmão na doutrina. Eu sabia que ia ver aquelas irmãs na doutrina. Eu sabia que ia ver aqueles jovens na doutrina. Eu sabia que no domingo eu ia ver aqueles jovens. E se alguém tivesse um convite, tivesse uma necessidade de se ausentar, também me comunicava. Aí assumi um trabalho, depois de 2, 3 destruições, né, leve, pesada e tremendas, as pessoas não tinham esta formação. Ou nunca quiseram ou não tiveram ajuda. E me aflige, porque eu fico 15 dias sem ver determinada ovelha. 15 dias que não aparece. Não aparece o pai, não aparece a mãe, não, às vezes não aparecem os filhos, às vezes alternam. Mas o salmista não tinha esta prática nociva, ruim. O salmista dizia: eu quero é morar na casa do Senhor
Todos os dias da minha vida, eu quero contemplar o Senhor na sua formosura. Eu quero aprender na casa do Senhor, aprender no seu templo. E eu louvo a Deus, porque o trabalho que Deus me deu a fazer, eu fiz. Foi assim, eu ensinei, e todos os dias de culto, eu via aqueles homens, eu via aquelas mulheres, eu via aquelas jovens, eu via aqueles rapazes, eu via aquelas crianças, eu via, porque eles aprenderam, e eles iam, e eles vão. Uma coisa eu pedi ao Senhor, e eu quero corresponder com este pedido, porque o Senhor concede. Eu quero estar na casa do Senhor, eu quero morar, é um lugar especial para a minha vida. No versículo 5, ele diz, por que é tão bom morar na casa de Deus? Porque é tão bom estar na casa de Deus? Porque é tão bom viver na casa de Deus? Ele diz no versículo 5, porque no dia da calamidade, no dia da adversidade, no dia do problema, eu estou seguro. Ele me esconderá no seu pavilhão. Ele me esconderá nos seus átrios. Ele me esconderá no seu tabernáculo. E ainda firma-me sobre uma rocha. Nosso tema, a firmeza da fé. Ainda me dá fortaleza, ainda me deixa firme na rocha. Este pedido sábio do salmista, que era profeta, ele era escritor, ele era pensador, ele era um pequeno grande. Ele era um grande pequeno. Ele era grande porque era rei, mas era pequeno porque era humilde. Ele era grande porque todos olhavam para ele e sabiam quanta importância ele tinha. E ele era pequeno porque ele sabia estar na casa de Deus. Meus queridos, é tão bom aprender a estar na casa de Deus. É tão bom servir a Deus. É tão bom andar com Deus. É tão bom estar seguro da presença de Deus, da direção de Deus. Se ainda que um exército declarasse guerra, meu coração não temeria. Que firmeza, que fé maravilhosa. No começo eu falava a respeito do apóstolo Paulo, que dizia, eu sei quem tenho crido e sei que ele é poderoso para guardar a minha herança, ele chama de tesouro, até o dia final. Os crentes da Igreja Batista transformaram aquilo num hino maravilhoso. A Igreja de Jesus Cristo, apesar de eu ser um assembleiano, chamado por um amigo especial de assembleossauro, eu amo a igreja. Eu amo a igreja de Jesus. Do jeito que eu amo o Senhor Jesus. Eu amo a sua igreja. Eu amo os meus irmãos de outras denominações. Sem reservas. As minhas reservas estão reservadas, guardadas, preparadas para os inimigos, os adversários que se levantam contra o Senhor e contra a nossa própria denominação e vão fazendo mal, e vão criando problema, e vão dividindo, e vão fragmentando por ambições, corrupções várias, coisas que não vale a pena mencionar. Mas eu amo os meus irmãos, e é claro que não me lembro sempre dos meus irmãos da minha comunhão, irmãos das igrejas batista, presbiteriana, metodista, irmãos de outras denominações. Louvo a Deus pela vida de meus irmãos que sabem estar na casa do Senhor, que sabem adorar o Senhor, que amam o Senhor, que buscam a formosura do Senhor, que gostam de contemplar a formosura do Senhor, de aprender no templo do Senhor. É uma aventura, não é a aventura, não.
é uma ventura. Somos bem-aventurados. Você é bem-aventurado quando se abriga à sombra do Onipotente. Você é um bem-aventurado. Bem-aventurados que têm a fé firme, que não vacilam em tempo algum. Não existe nada, mas não existe nada que atrapalhe a nossa fé quando estamos assim firmados no Senhor. Louvo ao meu Deus. Completei 49 anos que disse sim ao Senhor Jesus Cristo. 49 anos andando. Uma hora eu vou saltando sobre os montes, outra hora rastejando no deserto. Mas, tão firme hoje, sexagenário, quanto eu fui na minha adolescência. Absolutamente convicto. Nem a morte, nem a vida, nem a perseguição, nem a necessidade, nem a indiferença das pessoas. Nada. Nada atrapalha esta caminhada. E o salmista, meus amados, estava assim firmado. No versículo 6 e último da nossa leitura, ele diz também: agora a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos. O Senhor me deu graça, me exaltou na presença dos que estão ao meu redor. Isso que significa. Na segunda parte do versículo, ele diz: por isso oferecerei sacrifício de júbilo. Eu não trabalho com constrangimento. Não faço nada constrangido. Não tem nada constrangido. Tudo que eu faço é jubiloso. Jubiloso. Bem-aventurado, bem-aventurado os que andam na presença de Deus e seguem assim com júbilo. E os problemas apareçam. Eles aparecem e o nosso Deus os desfaz. Eles aparecem e o nosso Deus nos ensina a solucionar. Eles aparecem e o nosso Deus nos dá a sabedoria para contorná-los. Não como super-homem, super-líder, super-crente, mas como um discípulo, aprendiz, bondoso. Uma coisa pedi ao Senhor e eu recebi. Habitando na casa do Senhor todos os dias, da minha adolescência à velhice, com todos os meus defeitos, uma leva de defeitos, e com toda a segurança da minha salvação, e com toda a determinação da minha alma. O Senhor me escondeu no seu tabernáculo. E até hoje tenho sido vencedor, vitorioso. Então, meus queridos, vale a pena. O salmista diz: eu oferecerei, depois de tudo isto, eu recebi tudo isto, o Senhor me escondeu no seu tabernáculo, o Senhor me fortaleceu, o Senhor me exaltou na presença dos meus inimigos. Então oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo, cantarei ao Senhor e cantarei, sim, louvando, bendizendo, exaltando pelos seus muitos benefícios. Amados, que o Senhor fortaleça a vossa fé, que o Senhor fortaleça a vossa vida, que o Senhor vos dê a sabedoria de permanecer, de perseverar. Não se aventurem de igreja em igreja, atrás de novidade. Está havendo mortandade espiritual. Mortandade espiritual.
Está havendo mortandade espiritual. Só os mortos da Assembleia de Deus hoje representam uma calamidade no estado do Ceará. Só os desviados, os que se desviaram para viver no mundo na prática do mal, e os que se desviaram para fundar ministério a seu bel prazer. Só os desviados da Assembleia de Deus representam uma calamidade espiritual no estado do Ceará. Imagina, levando em consideração o Brasil e o mundo. Que o Senhor fortaleça os vossos corações, a vossa fé, que o Senhor vos exalte por morar, por habitar nos seus tabernáculos. Bendito e eterno Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, te louvamos, te exaltamos, bendizemos e agradecemos pela tua bondade. Obrigado, meu Senhor, pela tua grandeza, pelo teu amor, pela tua graça, pelos meus irmãos, pelos meus filhos no Senhor, pelas minhas filhas no Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. De joelhos, te agradecendo a vida inteira, Senhor, seria pouco pelos muitos benefícios recebidos de tuas santas mãos, pela família organizada, estruturada na tua presença. Ah, Senhor, eu te louvo pelos meus filhos biológicos e espirituais. Amado Pai, Senhor da glória, abençoe e guarda os idosos na tua casa, todos os teus servos em cada lugar. No santo nome de Jesus Cristo nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, voltaremos amanhã. Deus vos abençoe, leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.